Galerinha estudantil do meu Brasil varonil, mais uma vez estamos aqui. Essa é a nossa segunda videoaula e, como a gente falou na primeira, vamos falar do percurso 3 e 4, que corresponde aos exercícios 17 a 27 do estudo dirigido que eu já enviei para vocês, tá? No percurso 3, a gente vai falar sobre a regionalização do território brasileiro. A gente já falou sobre localização e extensão, já falamos sobre a formação, né, histórica do território brasileiro. Agora vamos falar de regionalização. O que é regionalização? Regionalizar é dividir um território em regiões, tá? E o que é uma região? Uma região é uma área do território que apresenta características próprias, tá? Onde as pessoas, né, no caso a sociedade, o próprio aspecto físico do território apresenta ali algumas características comuns, em comum, né, que faz com que aquela área do território, né, possa ser considerada uma região, né, pode ser considerada ali uma porção do território com uma característica própria, tá? Então, regionalizar é uma realidade, né, um fenômeno presente na geografia, né, de uma forma geral. O nosso planeta mesmo é dividido em 6 continentes, tá? Os continentes têm os seus países, né? Então, tudo isso são regiões. O Brasil possui uma regionalização oficial e regionalizações não oficiais. No livro de vocês, na página 30, apresenta a regionalização oficial do Brasil. Esse mapa que está aqui embaixo, tá? Apresenta aí as 5 grandes regiões ou macro-regiões oficiais do IBGE. Só lembrando para você que IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão do governo federal responsável por fazer esses estudos geográficos, tá, do nosso país. Então, as regiões, as 5 macro-regiões, você conhece bem, né? Norte, Nordeste, ó. Norte, verde, né? Nordeste, laranja, Centro-Oeste, rosa, Sudeste, amarelo e o Sul, roxo, aqui nesse mapa, tá? Nossa região é o Sudeste, aqui está, né, o Rio de Janeiro, nosso estado, tá? Portanto, pessoal, essa é a regionalização oficial do Brasil. O objetivo dessa regionalização, o livro de vocês fala aí, facilitar os estudos estatísticos oficiais do país, tá? Esse foi o propósito do IBGE. Com que finalidade, tá? De posse desses dados, os governos municipais, né, prefeituras, governos estaduais e o governo federal podem planejar e implementar ações no território para atender as necessidades da população. Agora vamos falar das regionalizações não oficiais. O livro de vocês destaca 2 muito importantes. Esse mapa aqui, tá, mostra os chamados complexos geoeconômicos. Tá? Os complexos geoeconômicos, tá, também chamado de macro-regiões geoeconômicas, eles mostram, dividem, né, regionalizam, melhor dizendo, o território brasileiro segundo suas características econômicas, tá? Não segundo características naturais ou políticas, como é o caso da regionalização oficial, que a gente viu agora há pouco, mas com relação às questões econômicas. E aí 3 macro-regiões só. A Amazônia, tá? O Nordeste e o Centro-Sul. Notem vocês que quando se compara esse mapa com esse que a gente mostrou antes, tá? Da página 30, esse mapa aqui não respeita as divisões desse. Inclusive, há estados aqui que foram divididos, tá? O próprio estado dividido. Isso ocorre por quê? Porque eu vou botar aqui para vocês o exemplo de Minas Gerais. Minas Gerais pertence à região Centro-Sul no mapa geoeconômico, tá? O Centro-Sul é a região
mais próspera, né, economicamente, tecnologicamente, tá? Mas uma parte, o norte de Minas está dentro do Nordeste, na região geoeconômica. Por quê? Porque o norte de Minas é um lugar de exclusão social, é um lugar de muita desigualdade, né? Muita pobreza, muita miséria, né? Uma série de fatores históricos, né? Políticos que a gente vai ver mais adiante ao longo desse ano ainda. Tá? Portanto, as características do norte de Minas Gerais estão mais próximas das características da região Nordeste do que da região Centro-Sul. Só para citar um exemplo para vocês aí de um estado que foi dividido, né, nessa regionalização geoeconômica. Tá? Essa regionalização ela não é oficial do IBGE, ela foi proposta por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, em 1967, nos estudos geográficos dele, ele propôs essa divisão. Outra regionalização não oficial, mas muito interessante para os estudos geográficos, tá? É a regionalização segundo o meio técnico, científico e informacional. Foi proposta por Milton Santos, que a gente já citou ele aqui, um grande geógrafo, tá? Brasileiro. Milton Santos ele via o Brasil como tendo 4 regiões, tá? A região amazônica, tá? Região amazônica. Essa rosa aqui ele chamou de região centro-oeste, tá? O laranja aqui é região nordeste e esse grande aqui que abrangeu de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, ele chamou de região concentrada, que é, segundo as pesquisas de Milton Santos, a região do Brasil onde se concentra a maior parte das indústrias, a maior parte do que ele chama aqui de meio técnico científico informacional. É aqui que está a maior parte da tecnologia, o maior avanço científico, das informações, da informática e etc. Ele chamou de região concentrada. Então, regionalização geoeconômica, regionalização pelo meio técnico científico informacional não são regionalizações oficiais, mas são estudos, tá? Geográficos muito interessantes para analisar o território brasileiro. No percurso 4, a gente vai falar de domínios naturais, ameaças e conservação. Bem legal isso aqui, pessoal. Na página 32, nós temos um mapa aqui, esse mapa, tá, do Brasil, que trata dos domínios morfoclimáticos do Brasil. O que é domínio morfoclimático? A palavra grega morfo quer dizer forma, tá? No caso aí, está se referindo ao relevo, onde é montanha, onde é planalto, onde é planície, tal. E climático, que vem de clima. Então, morfoclimático diz respeito àquelas partes do território que são dominadas por determinado tipo de relevo e determinado tipo de clima, o que significa que a vegetação também vai ser afetada, porque na natureza tudo trabalha de forma integrada. Tá? Então você vai ver nesse mapa aqui, seguindo pela legenda, você vai encontrar os domínios morfoclimáticos do Brasil, tá? E são muito variados devido ao fato do Brasil ser muito extenso, norte-sul. A extensão latitudinal do Brasil faz com que os seus climas vão mudando, então, e à medida que vão mudando, tá, mudam também aí as características do relevo, as características da vegetação, tá, e etc. Então você tem aqui, ó, na página 33, o livro fez aqui um trabalhinho bem legalzinho de retratação, né, de poder mostrar o registro, né, mostrando com fotos, tá, os domínios morfoclimáticos. Então você tem que ver esse mapa junto com essas fotos. Tá? Então aqui no mapa você consegue localizar os domínios morfoclimáticos. Nas fotos você consegue perceber como que eles são, a aparência deles. Tá? Então você tem aqui os mares de morros, tá? Que é uma característica que já começa aqui na nossa região. Né? Campos, por exemplo, é uma planície. Né? Campos está na área das planícies.
certo? Aqui litorâneas, certo? Sendo que, quando a gente olha aqui já para dentro do município de Campos, ainda já tem a Serra do Imbé ali, né? Na Mata do Imbé, aí começa a vir aí São Fidélis, aqueles municípios assim, você já percebe, ali é o começo dos mares de morros, tá? A Serra Geral, a Serra da Mantiqueira, tá? E outras. Essa foto, por exemplo, aqui é da Serra da Mantiqueira. E assim vem, tá? Caatinga, né, que é a característica lá do Nordeste, é uma vegetação mais árida, né? As araucárias em Santa Catarina, nota que são árvores altas com poucas folhas, típica de clima frio, como é o caso lá no sul, né? As pradarias do Pampa, aqueles campos vastos, enormes, com mato alto, né? Capim alto para o gado, característica também do sul, né? E assim vai, tá, pessoal? O Pantanal, a Mata dos Cocais, tá? São os domínios morfoclimáticos do Brasil. Na página 34 e na página 35, assunto de grande interesse da geografia, que é a parte ecológica, tá? Fala dos impactos ambientais. O livro de vocês traz aqui um relatório direitinho. Quais são os impactos ambientais no domínio amazônico, os impactos ambientais no Cerrado, na Caatinga, no Pantanal, nas pradarias, nas araucárias, nos mares de morros. Em cada domínio morfoclimático desse, infelizmente, a sociedade afetou a natureza de tal forma que trouxe impactos, vem trazendo, né, impactos ambientais fortíssimos. Na aula passada eu cheguei a falar sobre a situação lá da Mata Atlântica, por exemplo. Tá? A Mata Atlântica, que pertence a esse domínio aí faz parte do domínio de mares de morros. Tá? Na página 36 e 37, então, vem falando de o que tem sido feito, né, qual a reação da sociedade, ou de parte da sociedade, quanto ao que a outra parte da sociedade faz, né, de desagrado à natureza, aí, de impacto. Né? Então, como que tem sido reagido isso? São as unidades de conservação. Unidade de conservação, pessoal, é aquele espaço do território onde o governo, tá, institui legalmente ali um limite definido para tentar preservar aquela área. Essas são as unidades de conservação. Então aqui tem até os mapas mostrando onde há unidade de conservação no Brasil e quais são os tipos de unidade de conservação que tem. Está aqui na página 34. Na página 35, o livro termina com uma mensagenzinha, um lembrete importante para a gente, né, de que às vezes as paisagens geram estereótipos. O que é um estereótipo? O livro explica aqui. Tá? Vem do grego stéreos, que quer dizer rígido, e tupos, ou tipos, que quer dizer traço. Então, um traço rígido. O que é um estereótipo, então? É uma convicção que se tem sobre pessoas ou grupos sociais, sociedades, cidades, regiões, tá? Países, paisagens geográficas, e que não está apoiado na verdade, e sim em impressões, generalizações ou conceitos que nem sempre possuem fundamento na realidade. É quando a gente usa essa expressão, né, taxa alguém como sendo isso. Né? É uma forma de preconceito. Então, frases do tipo assim: Pantanal é o mais bonito pôr do sol do Brasil, ou do mundo até, né? Alguns colocam. O Cerrado tem flores exóticas. A Amazônia é o pulmão do mundo. O povo brasileiro tem uma hospitalidade sem igual. Essas são frases estereotipadas. Tá? Não são embasadas em conceitos científicos comprovados. Tá? São frases que não mostram a realidade. Por exemplo, muita gente fala que o povo brasileiro tem uma hospitalidade sem igual, mas poucos param para pensar que essa hospitalidade é fruto de uma desigualdade social. Trata bem quem chega, tá? Porque precisa que essa pessoa que chega faça alguma coisa de bom por eles, né? Porque a situação deles é difícil. Então, né, às vezes as paisagens geram estereótipos e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Bom, no nosso exercício aqui do estudo dirigido, começando na questão 17, indo até a questão 27, né, você tem aí
as questões relacionadas a esses capítulos, esses percursos 3 e 4. Tá? Eu explico para vocês que esse estudo dirigido que eu estou passando para vocês, e aqui a gente está falando só da unidade 1, né? Ainda vamos falar da unidade 2, esse estudo dirigido, as questões foram adaptadas do livro. Tá? Então, já tem as páginas certinho aqui, você já vai lá certinho, você vai conseguir encontrar. O que não tiver no livro, fica à vontade para você entrar na internet, dar uma pesquisada, certo? Para você encontrar. Beleza? Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula, quando a gente já vai tratar da unidade 2. Na unidade 2, a gente vai falar sobre a população brasileira. Falamos de território, agora vamos falar sobre população para fechar a matéria aí do nosso bimestre. Beleza? Deus abençoe vocês.